Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma modalidade esportiva que até então muita gente não conhece, o cicloturismo. Então seja bem-vindo, o Observações já está no ar. A bicicleta tem se tornado aí cada vez mais a paixão de muitos brasileiros. Tanto é que um paraminense resolveu criar um Caminho dos Bandeirantes. Esse paraminense é Elton Simão, o popular Xuxa, que hoje vem aqui ao nosso programa falar um pouco sobre esse caminho dedicado ao cicloturismo. Ou seja, quando há várias cidades em torno de um mesmo caminho e, claro, ali turismo, risadas e muita conversa é trocada, né, Xuxa? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui no espaço de vocês. E para falar também dessa modalidade que vem crescendo cada vez mais, que é o mundo da bike. Antigamente a gente já tinha a bike como um transporte para as pessoas irem ao trabalho e tudo, e hoje é usada bastante como o lado esportivo, o lazer, o recreativo, e agora a gente envolve ela com o turismo, onde que a gente fala de cicloturismo, de cicloviagens. E foi aonde que essa grande oportunidade veio à tona, que é envolvida com um sonho também, que é o Caminho dos Bandeirantes. E vamos falar então sobre o Caminho dos Bandeirantes. O que é o Caminho dos Bandeirantes? E ele surgiu justamente por conta dessa adesão maior que as pessoas estão tendo hoje em dia com a bicicleta, principalmente aí agora que a gente viu academias fechadas, centros de ginástica também totalmente fechados, então a bicicleta se tornou um meio de transporte e com isso aí, com certeza, novas modalidades vão surgindo, né? É isso aí. Eu, pessoalmente, um amante das bikes, já tive a oportunidade de fazer outras cicloviagens, mas nesse momento de pandemia eu acho que tem duas relações para que esse caminho viesse a surgir nesse momento. Uma é o pessoal mesmo, onde que no momento de pandemia foi que eu tive a oportunidade de dedicar mais a esse projeto, que já era um projeto que estava escrito e esperando o seu momento de surgir, e também com o momento propício que realmente que muitos atletas, mas também as pessoas que iniciantes, elas estavam procurando algo ligado à bike, à modalidade bike, E a ciclo, ela vem para completar a experiência, que é onde que as pessoas, além de viajar, elas viajam através do meio de transporte, a bicicleta, e, contudo, elas têm uma experiência vasta durante esse caminho. A gente fala que é uma viagem para o interior também da pessoa, mas também para conhecer a nossa região. Então, o Caminho dos Bandeirantes, ele veio para contemplar a nossa região, que ele está localizado hoje no centro-oeste de Minas e é o primeiro caminho do centro-oeste de Minas. Então a gente está realmente relatando a importância do surgimento, porque a gente sabe que com essa iniciativa a gente consegue movimentar bastante a economia e são várias coisas envolvidas, que é o intercâmbio regional entre as pessoas, a geração de renda, e a gente começa a desenvolver algumas válvulas que é muito importante também, que é o nosso turismo. Então, do cicloturismo, a gente consegue alcançar a comunidade por inteira, inclusive uma região inteira, que a gente está falando de 7 municípios. Então, quais são esses municípios aí? E eu queria que você frisasse também, Xuxa, com relação à questão dessas cidades, porque o turismo no interior, a gente sabe que cidades históricas aí são as mais famosas, mas cada cidade tem sua história, tem seu turismo, então tem a sua vertente aí, turística, então isso aí tem que ser explorado, Minas Gerais é rico em gastronomia, então a gente já tem essa pegada fortíssima, Mas agora a gente está tendo a percepção que o turismo de aventura ele está surgindo. E o que envolve esse turismo de aventura? Envolve o turismo rural, o turismo cultural, o turismo de religião também. E isso tudo está envolvendo quando a gente vai contar a história das cidades, Então são 7 cidades. A gente está localizado no circuito Trilha dos Bandeirantes, é importante frisar, hoje são 853 municípios divididos em
quase 50 circuitos e nós estamos no circuito Trilha dos Bandeirantes. São 9 municípios e o Caminho dos Bandeirantes está abrangendo 7 municípios. São 260 quilômetros. Então é uma nova rota turística, é um produto turístico que surge em nossa região e ele é de extrema importância porque ele movimenta, vamos falar assim, uma cadeia bem grande e, mais do que tudo, a gente começa a resgatar os nossos patrimônios. A gente tem muitos atrativos nessa rota. A gente tem um atrativo histórico, os atrativos culturais e os atrativos naturais. Então a gente começa a contar a história da região nossa, como que se deu esse progresso. O nome Caminho dos Bandeirantes, ele aconteceu porque na passagem no Brasil colonial, essas histórias, e os bandeirantes vieram desbravando as minas e passaram por Pará de Minas, passaram por Pitangui, onde que hoje são 300 anos a cidade de Pitangui. Então, quando a gente fala em história, a gente tem uma história muito forte na nossa região, porém ela ainda não foi resgatada. E a gente está muito bem localizado, que é próximo à capital mineira. Então isso dá uma grande oportunidade para as pessoas acessarem essa nova rota que acaba de surgir, que é o primeiro cicloturismo do Centro-Oeste de Minas. E essas cidades aí, elas passam por onde? Qual o sentido? Vai para a capital mineira? Vai para outras regiões aqui da nossa região? Como é que funciona? Vou falar um pouco tecnicamente como é essa rota. Ela inicia em Pará de Minas, é uma rota circular, são 260 quilômetros, 7 municípios e 5.500 de altimetria. Então, tecnicamente é isso. A gente sai de Pará de Minas. É legal mencionar que não é só sair, existe toda uma logística sendo operacionada atrás, que é uma agência por trás para credenciar essas pessoas que vêm fazer esse caminho. Então elas retiram o seu passaporte, saem de Pará de Minas do Marco Zero e vão em sentido ao primeiro município, que é Piqui. Até chegar em Piqui são várias comunidades, várias igrejas, e em Piqui nós temos o ponto Chique, que é a maior altimetria, um lugar onde que a gente consegue avistar quase toda a nossa região, e a gente passa na cidade de Piqui, é contemplado com mais um carimbo, tem pessoas que estão acolhendo a gente lá, contando a história de Piqui, mostrando os bens tombados, a gente passa num atrativo natural que é o balneário Lajeado de Piqui, e vamos em sentido a Maravilhas e a Capela de Maravilhas. Então esse é o primeiro dia. A gente está dividindo essa viagem em 4 dias para ficar bem confortável para o cicloturista que vai fazer, que é iniciante e tudo, mas também tem quem é uma pessoa mais evoluída. Então ela pode ver qual o melhor roteiro. Mas continuando, o segundo dia é de Maravilhas, Papagaios, Pitangui. Terceiro dia, Pitangui, Leandro Ferreira, passando por dentro de Conceição do Pará e Onça do Pitangui. O 4º dia a gente retorna para Pará de Minas, passando pela Serra dos Ferreiros, sendo contemplado com um atrativo natural, que é o Poção, que está no município de Onça do Pitangui. E após a gente pega a linha do trem, que conta muita história do nosso progresso, onde que estão as ruínas, onde que a gente tem a igreja antiga dos guardas, e dali a gente tem vamos falar assim, uma reta com uma paisagem bem bacana, e quando a gente chega como um marco final no Palhaço Benjamin, que é um palhaço, um cidadão que nos representou muito na nossa cultura, então a gente contempla ele também falando um pouco dessa história dele. Ok, Xuxa, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fica sabendo mais aí sobre esse Caminho dos Bandeirantes. Fique por aí, Observações volta já já.
Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. De volta com observações e hoje eu recebo aqui no nosso programa o Elton Simão, o popular Xuxa, produtor cultural e criador aí do Caminho dos Bandeirantes, um novo circuito de cicloturismo aqui de Pará de Minas e região. Xuxa, no último bloco nós havíamos falado aí sobre a rota, né, e tudo mais. E a gente tem que frisar que já tem gente de fora, de olho, que já participou, né? Já que 3 viagens já foram realizadas por grupos aí, né? É isso mesmo. O projeto ele já iniciou, ele deu o pontapé, né? Então a gente já fez uma sinalização durante o percurso, uma sinalização bem pensada, mas ainda falta muito trabalho para se fazer. Mas contudo, a gente já começou a receber pessoas para fazer as suas expedições. Nós tivemos a primeira expedição que foi muito especial, que foi com um grupo com 20 mulheres. Foi uma experiência sensacional e, contudo, demonstrou que o caminho ele veio para ficar. O caminho realmente ele deu certo. E após essa expedição, antes dela a gente teve um momento de exploração, onde que foram feitas algumas viagens experimentais para definir o caminho real. E agora o mais legal, que nessa última sexta-feira nós recebemos um casal de Recife. Esse casal, eles vieram por pesquisa, encontraram o Caminho dos Bandeirantes na internet, fizeram um contato comigo e a partir dali foi feita toda essa assessoria. Eles fizeram o caminho agora, vieram somente para essa ocasião e estão levando de Minas, da nossa região, uma mensagem bem positiva e acolhedora. Gostaram bastante, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar com eles também para que possam contar aí de sua forma como foi essa experiência. Mas, só finalizando, para quem procura saber mais informações, eu, de Pará de Minas, já tive a oportunidade de participar de alguns projetos na cidade
e o Organic, o Gastropub, ele agora é o Organic Experiência, onde que a gente amplia as experiências entre as pessoas e vem trazendo agora o turismo de aventura. Então, é onde que o Organic ele agencia, além de criar rotas novas e travessias e cicloturismo, ele vem operacionar também a viagem personalizada para as pessoas, para os grupos e também para quem quer fazer esse percurso, igual esse casal de Recife que estão fazendo autoguiados. Então é sensacional quando a gente recebe um casal que pegou um avião, alugaram um carro, passaram em algumas lojas em Belo Horizonte, chegaram em Pará de Minas e a gente vê toda essa cadeia econômica e vê tudo funcionar. Quer dizer que, além do esporte, além do lazer, da recreação, a gente tem aí uma pauta bem importante que é a economia e o turismo. Ok, Xuxi, e além de você, quem também que é excelente para falar aí sobre o Caminho dos Bandeirantes é Emanuel Henriques, que é o guia, né, do Caminho dos Bandeirantes. Então a gente gravou com ele um VT que a gente vê a partir de agora. Minas Gerais é conhecido por ter muitas montanhas, né? E na nossa região aqui não é diferente. Então, são muitas subidas intermináveis, estradas de terra, trilha, um terreno às vezes bem acidentado, com pedra, vala, raiz, e além de ser uma distância longa, né? Que o total do Caminho dos Bandeirantes dá 260 quilômetros, né? Esse dividido em 4 dias. Então, assim, eu acho que o que pesa muito a altimetria, que sobe muito morro, o tipo de percurso, o tipo de terreno, né, e o preparo físico, né? A pessoa, se ela não estiver bem preparada, ela sofre, passa aperto lá. E como que deve ser esse preparo? Porque a gente sabe ali que é muito desgastante também para o corpo e tudo mais, então uma alimentação balanceada e a hidratação principalmente devem ser aí fatores que a pessoa deve se atentar antes de percorrer um caminho como esse. Com certeza. A pessoa já tem que ter uma experiência, né, com a prática do mountain bike ou do ciclismo, porque realmente uma pessoa que está iniciando, ela vai passar aperto, vai ter dificuldade em cumprir o caminho. Da última vez estava muito calor, né, que foi agora no feriado do dia 12. Uma coisa que eu falei muito com o pessoal é a questão da hidratação, porque o que mina a pessoa, o que deixa ela mal é a falta de hidratação. Então, às vezes, quando o caminho é muito longo, nem pode ser só água, tem que repor aí com isotônico, tem que fazer uma hidratação específica para não passar mal, não desidratar, né? Bom, pelo que ele disse aí, só confirma o que você já tinha falado, né, Xuxa? É uma junção ali de esporte, de lazer e também de confraternização, né? Aproveitando, deixando um grande abraço aqui para o meu amigo Emanuel, que esteve presente em todo o momento aí do desenvolvimento desse Caminho dos Bandeirantes. O Caminho dos Bandeirantes, ele é uma criação inicial de idealização que aconteceu de um sonho, mas compartilhado entre os amigos, e eles somaram para que isso acontecesse. Inclusive estiveram presentes comigo, me dando todo o apoio moral, logístico na primeira expedição, e foi sensacional. E aí as palavras do Emanuel realmente definem como é esse caminho, nosso guia, ao qual tomou essa posição de uma forma tão bacana. E isso é importante a gente frisar, que tem um guia, né? Porque muitas pessoas falam, mas eu vou por esse caminho, eu nunca fui por essa rota, nunca fui por essa trilha, vou me perder. Então não, né? É uma situação bem articulada, bem trabalhada, justamente para dar conforto e segurança, e não transtorno, né? Justamente, eu acho que você me abre agora a oportunidade de falar um pouco de sinalização e de quem quer participar realmente. Quem está vindo agora, porque o caminho é muito recente, precisa de um apoio logístico. Ele acontece, a gente pode dar tanta assessoria durante o caminho, quanto também pode dar todo o apoio logístico, que é guia, carro e outras informações também. Mas o caminho hoje, ele não está sinalizado. Por quê? A gente busca apoio. A gente não consegue fazer essa iniciativa sozinho, privado. A gente dá o pontapé, mas a gente busca apoio da governança, a gente busca apoio da iniciativa privada. E isso é muito importante porque, tipo assim, a gente acredita, quando eu falo a gente, que isso é um produto turístico da nossa região.
Então, todos nós temos que apropriar e acolher para que as pessoas possam passar e aí elas levarem essa experiência de uma forma maior. Então, nesse momento, a gente entende que tem muito trabalho ainda a ser feito. Existe um momento de sensibilizar as comunidades, onde que elas têm que entender que esse produto turístico está chegando e aí elas começam a despertar, através da mobilização, outros sentimentos, que é o turismo rural, que é a gente colocar à tona a nossa gastronomia rural, os souvenirs, o artesanato. Então, nesse momento, ainda é muito trabalho. A gente acredita que daqui a 1, 2, 3 anos, dividindo em fases de projetos, que assim está sendo feito, a gente vai conseguir fazer essa entrega total. Mas o caminho, ele já está funcionando, inclusive, retrato que estou muito no pessoal feliz por fazer parte de mais esse projeto, por fazer essa entrega a Pará de Minas e região, e inclusive em outros momentos deixei registrado que é um começo de algo muito maior que está por vir em desenvolvimento da nossa região. Mas tudo tem que ter a questão do apoio, né? E a força de vontade não só da iniciativa privada, mas também do poder público, né? De investir no turismo. Sim, é um momento agora de eleições, né? Mas é um momento de todos nós, cidadãos e também as lideranças que estão presentes, de ter esse olhar para o turismo. E quando a gente fala em turismo, o turismo ele subdivide em várias categorias. Nós já temos o nosso turismo gastronômico, o nosso turismo de noite, que já retrata Pará de Minas e retratou durante muito tempo. Mas a gente tem também várias características que a gente deve explorar. Então fica agora para esse registro, para essas novas lideranças, os líderes que possam carregar em sua pauta essa iniciativa no turismo, porque o turismo ele traz um potencial imenso para as cidades, economicamente, institucionalmente e, vamos falar assim, quando a gente pode trocar experiência com outras pessoas. Ok, Xuxa, agora a gente vai para mais um intervalo aqui no Observações e daqui a pouco voltamos aí a falar sobre o caminho dos bandeirantes. Fique por aí, Observações volta já já. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina.
E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo aqui o Elton Simão, o popular Xuxa, que é produtor cultural aqui em Pará de Minas e também na região e também criador aí do Caminho dos Bandeirantes, que está aqui hoje falando pra gente sobre como funciona esse caminho. Xuxa, então a gente vai falar agora com relação à questão econômica. A questão da bicicleta, do cicloturismo, tudo isso aí gera economia para a cidade. E quando a gente fala em economia, não é só economia para quem promove o circuito ou então a própria trilha, mas sim toda a cidade, todas as cidades, aliás, estão envolvidas, né? Olha, falou de bicicleta, a gente pensa em economia, em sustentabilidade, em consciência. A bike hoje, primeiro, por ser um meio de transporte que, tipo assim, a gente tem um custo zero, né? Manutenção. Ela traz benefícios à saúde. Ela é um objeto de recreação. Então, economicamente, a gente já fala que a bike realmente ela veio para ficar e ser resgatada novamente. E agora, falando da economia, em geral mesmo, quando há uma iniciativa dessa de cicloturismo, de turismo, a gente vê que o momento é muito oportuno para a bicicleta, porque além da pandemia ter acionado uma chave entre as pessoas para o esporte e a bicicleta, a gente vê que as pessoas estão buscando como alternativas também de mobilidade. Então isso é bem positivo. E agora, com a oportunidade de fazer o turismo em cima da sua bike também, né? E quando a pessoa sai da sua localidade, onde que a gente registra o turismo é nessa hora. Ela sai da sua localidade, vem à nossa cidade e começa a deixar renda. E aí eu já pude registrar que em Pará de Minas, com esses grupos, foram restaurantes, supermercados, padarias, lojas de bike. Então, não só falando da bicicleta, agora falando de uma forma ampla, a gente vê que os hotéis, pousadas, isso falando de Pará de Minas. Agora pensa, Pará de Minas, Pequi, Maravilhas, Papagaios, Pitangui, Leandro Ferreira, Conceição do Pará, a gente passa internamente, Onça do Pitangui, retorna para Pará de Minas, e aí a gente contempla toda a cadeia, que é a parte gastronômica, a parte de hospedaria, a parte de recepção, a gente vê que a geração de economia é grande. Então, o momento da bike é propício, o momento do esporte e do lazer é propício, de mudar realmente um pouco os hábitos daqueles que a gente conquistaram, os ruins durante esse tempo, é hora de trazer os bons. A gente tem uma forma de falar do Caminho dos Bandeirantes, que é assim, ó, viva esta aventura, porque realmente a gente está convidando as pessoas para sair desse lugar interno, quebrar um pouco a sua rotina e ter mais aí roteiro na sua vida, que na verdade é poder viajar, cicloviajar,
fazer uma cicloaventura. Ok, Xuxa, nada melhor para falar aí, ninguém melhor, aliás, para falar sobre a economia que a bicicleta traz e o mundo envolvendo isso aí. A gente foi conversar então com a Priscila Benício, ela que é uma das embaixadoras de uma famosa marca de bicicletas e também uma das cicloturistas mais atuantes aqui em Minas Gerais. Então vamos ver aí o depoimento da Priscila. Eu estou no mercado de bike há aproximadamente 10 anos como ciclista, né? Então eu acompanhei todo o processo, né, de evolução desse mercado. E é incrível ver que o crescimento de adeptos ao esporte, principalmente agora na época de pandemia, cresceu quase 200%. Né? Então a gente vê que as pessoas se interessam mais pela bicicleta, retomam às vezes aquela coisa de infância, né? Aquele gostinho de infância, que quem não gostava de bicicleta? Então hoje está sendo retomado isso com muita força, as marcas estão investindo muito em novos equipamentos, novas tecnologias. Hoje a gente tem bike de todos os tipos, para todos os gostos, todos os bolsos, né? Tem bike aí que é mais cara do que muito carro de luxo, mas também a gente tem bikes que são super legais para quem está começando, para quem quer dar um passeio, né, com a família, para quem quer começar mesmo, ou como meio de transporte, que tem crescido muito no mercado. Então eu acho que é uma tendência, né, principalmente em Minas, assim, acho que virou uma modinha muito grande. A gente vai hoje em alguns pontos de mountain bike que antes eram pouquíssimo disputados e que hoje dá quase que briga na trilha. Então é muito legal ver o esporte crescendo e tendo essa, principalmente com a Avancini também, né, que hoje é o campeão mundial de mountain bike brasileiro. Então isso eu acho que também traz muito pra gente, né, a infância, as crianças começam a tomar isso como esporte e vai evoluindo num todo. Bom, Xuxa, e ali o que a Priscila disse confirma exatamente aquilo que a gente já estava conversando, a questão da economia, a questão também da sustentabilidade e também a quebra de paradigmas, né? Porque muitas das vezes, quando a gente fala de esporte, muitas pessoas acham que a gente está falando somente de esporte masculino. E a bicicleta, ela é universal, né? Olha, no meu particular, eu carrego assim que eu sou um ciclista viajante, um produtor cultural, e agora, nesse momento, eu estou me doando muito para o turismo. Então, tipo assim, quando eu falo da bike, eu falo com as minhas propriedades diamante. Mas a Priscila Benício, ela é uma pessoa que ela está introduzida no meio do ciclismo. Então, com toda certeza, ela retrata muito bem isso e, mais do que tudo, a diversidade. Quer mostrar mesmo que não tem limitação para as mulheres, para as pessoas que querem se aderir a esse esporte. Então a Priscila resgata justamente isso e mais, ela leva o nosso nome de Minas Gerais como uma grande representante do ciclismo feminino. Vale lembrar que ela é daqui, né, de Pará de Minas. Justamente, ela tem os parentescos aqui, ela está na nossa região sempre e ela foi uma das incentivadoras para que o caminho dos bandeirantes viesse à tona. Inclusive esteve na nossa primeira exploração e sinceramente a Priscila, o gancho dela foi muito importante porque através do engajamento que ela já conquistou durante o tempo de ciclismo, ela conseguiu expandir mais o caminho dos bandeirantes. Ela rompeu a nossa barreira aqui com a sua divulgação espontânea e ela conseguiu atrair grupos. Ela tem um projeto super legal, que é o projeto Com Elas, que é um projeto para mulheres, que é onde que ela mostra um pouquinho desse universo do ciclismo e o feminino nessa área. Então, sigam ela e que bom que ela está presente conosco. E Xuxa, quem está assistindo a gente deve estar se perguntando assim, será que é caro? Será que eu preciso ter aquela bicicleta muito cara, né? Aquela bicicleta assim que a gente vê um valor de uma casa, por exemplo? E não é assim, né? Qualquer pessoa que tiver um interesse, tiver uma preparação física, porque tem que ter também, pode participar. O que precisa fazer para participar? Paga-se muito? Tem algum tipo de ingresso? Como é que funciona isso tudo? Legal. É importante as pessoas entenderem que não é só pegar a bicicleta e partir. Existe uma preparação. E essa preparação ela é pensada como qualquer viagem, como qualquer roteiro que você vá fazer em sua vida. Então tem que se preparar. Mas não tem limitação.
A pessoa tem que estar com a bike em manutenção em dia, ela tem que estar levando a sua contingência, que a gente fala que é o remendo da bike, algo que precisa, uma ferramenta. Apesar que a nossa região é muito acolhedora, ela tem que saber as quilometragens que vai passar para que ela não tenha um imprevisto. A gente tem uma região muito montanhosa, então realmente a gente tem grandes desafios. A gente fala que é uma nova rota, mas é um novo desafio e um novo caminho que surge. Onde que a gente levanta todas as questões e perguntas necessárias, a gente entende qual é o nível da pessoa para traçar a melhor logística para que ela possa seguir o seu roteiro. E aí a pessoa que faz a sua adesão, ela ganha uma camisa do Caminho dos Bandeirantes, uma bolsa do Caminho, ela tem o seu seguro viagem, ela tem o plano, que é a roteirização, o apoio logístico se for guia ou carro e também um apoio telefônico se for autoguiado. Então ela tem toda a assessoria. Então, igual esse casal que veio de Recife, eles optaram por fazer autoguiado e tiveram toda a assessoria logística durante o caminho. Lógico, é uma aventura, pegaram sol, pegaram chuva, mas demonstraram realmente, guerreiros e conquistaram aí o final, que é a chegada, que realmente quando a gente chega de um caminho é uma sensação de energia muito boa que a gente cria dentro da gente. Ok, Xuxa, queria te agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, a gente não tem mais tempo, e queria agora que você desse suas considerações finais e passasse as informações aí onde te localizar, como contactar aí o pessoal do Caminho dos Bandeirantes, para as pessoas que quiserem poderem aí fazer esse trajeto. Muito obrigado pelo espaço, Henrique, e muito legal aqui essa oportunidade de trazer o nosso turismo, trazer o cicloturismo e trazer o esporte à tona aqui no seu programa, principalmente falar de bicicleta, que vamos aderir a essa modalidade e a essa mobilidade, convido a todos. E quem quiser fazer o contato, a gente tem a nossa página do Caminho dos Bandeirantes e tem o Orgânico Experiências, que é o Organic Gastropub, agora tornando-se maior, trazendo novas experiências, continua fazendo os seus eventos corporativos, culturais, cerimoniais, esportivos, mas agora ele está também no turismo de aventura. Então, venha viver essa aventura conosco. E o Elton, ele convida também vocês para ter um olhar diferenciado para o nosso turismo. E é onde que a gente, a partir de agora, começa a atuar com uma força bem constante para que a gente traga desenvolvimento para a nossa região e as nossas comunidades e que a gente volte a valorizar os nossos bens tombados, os nossos bens históricos e os nossos atrativos naturais. Ok, Xuxa, deu o seu recado e agora obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Semana que vem estaremos de volta trazendo temas da nossa atualidade. Observações, análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!